Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Educar Invest. Esse é um evento onde a gente reúne profissionais do mercado financeiro para trazer mais luz para a educação financeira e para os seus investimentos. Então, hoje nós vamos falar sobre o episódio de hoje trata de certificações, carreiras e profissões no mercado financeiro. Então, eu estou aqui com um time de peso aqui hoje. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos eles aqui e a gente vai fazer uma breve apresentação para vocês conhecerem todos aqui. Vou começar com o Henrique Lacerda ali, meu xará, meu irmão. Henrique, você poderia fazer uma breve apresentação, por favor? Boa noite, meu nome é Henrique, xará do Henrique, que vocês bem conhecem. Eu trabalhei no Banco do Brasil durante quase 20 anos, pedi para sair do banco para tomar conta de patrimônio pessoal e depois ingressei na FK Partners, onde desde 2016 eu venho atuando como conteudista e professor de finanças. A FK Maravilha. Partners, para quem não conhece, é uma escola líder em certificações financeiras, tanto na área doméstica quanto na área internacional. Aqui no Brasil representa a Capra Internacional, inclusive para certificações CFA, CFRM e outras bastante conceituadas no mundo inteiro. Maravilha. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite, viu? Esse senhor que está aqui ao meu lado, pelo menos na frente da minha tela, é um profissional que nós temos com muita, muita vontade de estar junto, sempre. A gente tem muita admiração por ele e ao primeiro chamado, nós nos prontificamos a estar aqui com todo prazer. Então, Henrique, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para você. Eu também agradeço, meu amigo. O prazer é meu, a satisfação é minha, a honra é minha de tê-los aqui comigo. E agora, Rafael, poderia falar um breve histórico sobre você, por favor? Olá, boa noite a quem está acompanhando esse evento, né? Boa noite aos Henriques, boa noite, Tiago, que é minha referência no planejamento financeiro, principalmente aqui na Bahia, minha grande referência é Tiago, né? Eu sou jornalista por formação, trabalhei durante 18 anos como jornalista, estou há 5 anos com planejamento financeiro, tenho a certificação, né, o CFP. Já são mais de 150 famílias atendidas de forma independente, de forma direta, planejamento financeiro pessoal e para autônomos. E ano passado, eu não sei, eu me perco aqui do lado, esse livro que está aqui é um livro de finanças pessoais de quanto você precisa, está vendo as principais livrarias na Amazon, juntando um pouco do lado do jornalista com planejamento financeiro, de escrever, de ter essa facilidade, essa didática, juntando também para falar um pouco de finanças pessoais. Que bacana, Rafa, muito obrigado. Inclusive, a gente vai colocar aqui na descrição, então, do vídeo, o link para o seu livro. Maravilha, quero dar uma olhadinha nele, inclusive. E agora, grande Thiago, nosso eterno presidente aí, poderia se apresentar, por favor, meu amigo? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez aí reforçando a palavra do nosso Henrique Lacerda. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. O Henrique aí é uma grande figura aí reunindo sempre bons profissionais no mercado, né? E meu histórico ele é breve, ele data ali de 2006, quando eu ingressei no mercado financeiro, com passagens aí por bancos como o Daicoval, Itaú, também passagem por fundos de pensão, fundo de previdência, e também já aí com uma longa jornada na parte de gestão patrimonial e gestão de investimentos para clientes, né? Então, eu sou sócio fundador da BWM Family Office, que trabalha diretamente na parte de gestão patrimonial e gestão de investimentos para clientes na Bahia, no Brasil e no mundo. E Maravilha, CFP desde maravilha. 2013, né? Um dos primeiros da Bahia. Verdade. Desde 2012, Pois salvo é. engano, eu fui o terceiro CFP da Bahia. Ó, que bacana, Pois é, muito eu sou mais bacana. novo do que você, pelo menos nisso aí, tá? Eu sou de É. 2013. Olha, a minha certificação é de 2014. Eu vi depois Pois aí, é, tá? usando, parafraseando o que Thiago às vezes fala, é que quando ele chegou era só mato, né, Thiago? E aí, graças a Deus a gente Tinha nada. conseguiu desenvolver um trabalho Era muito tudo bacana, mato. graças a você. Obrigado. Bacana. Ó, então vamos começar. Cada um tem uma fala aqui para trazer para a gente. A gente vai começar pelo Henrique, que vai trazer a questão das certificações, ou seja, como o investidor pode olhar para as certificações e entender como aquele profissional, né, pode me ajudar, né, nessa jornada aí de educação financeira e investimentos. Você com a palavra, meu xará. Ô, Xará, a gente tá falando em 2013, eu vou.
um pouco mais, vai denunciar a minha idade, claro, mas eu vou falar de 93, 1993, que foi quando eu ingressei no Banco do Brasil, e as certificações praticamente não existiam naquela época. A gente não ouvia falar delas. Quando a gente entrava no banco, eu me lembro como hoje que eu sentei ao lado de um gerente formador, como se chamava, para que ele passasse uns 30 ou 60 dias mostrando como é que se trabalhava e evitar algumas posturas inadequadas, tipo pedir dinheiro emprestado a cliente. Por quê? Porque você sabe que o quanto é que o cliente está na conta, ele não vai precisar dizer que não tem, ou vender um plano de previdência para alguém que não fazia uma declaração completa, ou pelo menos o plano de previdência, no caso o PGBL, um plano de previdência que teria um benefício fiscal para um público que não seria o adequado, enfim, coisas que são importantes para manter a boa imagem da indústria, né, da indústria financeira. Mas naquele tempo a gente podia se dar esse luxo, porque era muito difícil, viu, Tiago? Abrir conta em banco. Não era só banco estatal, não. Banco privado também. Os bancos não queriam ter muitos clientes, porque cliente demandava custo, demandava extrato via correio, demandava talão de cheque, demandava atendimento, demandava estrutura, demandava contato, demandava caixa. E era um custo alto manter cliente numa agência. Então eles eram bem seletivos em relação a isso. E o que é que valia a pena naquele tempo? Era ter cliente que tinha depósito à vista na conta, por causa do float. Ou seja, na época do que tinha um overnight rendendo. Uhum. Eu peguei a época de 1% ao dia. Era muito bom. Você aplicava toda hora, o cliente ia lá, aplica aí. No banco tinha um nome de produto chamado Conta Ouro. Eu lembro até hoje. Todo dia o cliente ia lá, aplicava o valor só nessa conta ouro. E tinha que fazer isso, porque além do rendimento certo, ele estava, na verdade, se defendendo da inflação. Até que veio o Plano Real em 94. E aí o float acabou, esses rendimentos da inflação acabaram e os bancos começaram a ter que viver de tarifas de prestação de serviço. Foi nesse momento que eles acordaram para a realidade, que as tarifas são resultado da quantidade de clientes que você tem. Quanto mais clientes, mais você tem uma base para cobrar tarifas. E aí houve uma mudança brusca no mercado, nos bancos de varejo, que antes proibiam abrir conta, na verdade mandaram a gente ir para a rua abrir conta, correr atrás de conta. Isso no intervalo de entre 94 e 96, Thiago. O Banco do Brasil, eu me lembro, tinha algo em torno de 1 milhão de clientes, passou a ter quase 10 milhões. Perdoe se eu estiver errado aí, mas foi nessa proporção que o movimento ocorreu. Bem, e agora? Como atender esse pessoal? Como atender esse povo que chegou na agência? Vamos contratar gente. Vamos botar, abrir concurso. Os bancos contratavam, bancos privados. Abriam seleções, né? Chamavam os headhunters para selecionar talentos e colocava para dentro. Só que no Banco do Brasil, especificamente, não tinha tanto gerente é, formador para dar conta. Porque entraram 3, 4, 5 funcionários de vez numa agência pequena com 10 funcionários. Então, houve um problema sério, que começou gente despreparada a atender público. E aí foi um problema aqui, outro ali, um aqui, outro ali. E aí a indústria financeira começou a se preocupar com essa queda de imagem, com esse impacto negativo na imagem. Porque é um cliente reclamando aqui, outro cliente ali. Via um jornal, fazia uma reportagem sobre o cliente que foi lesado, ou que investiu num fundo de ações quando não sabia nem o que era, perdeu muito dinheiro, enfim, aquela confusão toda que vocês já sabem o que é que dá, né? Foi nesse momento que a Associação Nacional de Banco de Investimento criou uma certificação. Para quê? Porque ao invés de o gerente formador colocar na cabeça das pessoas que há necessidade de você trabalhar com determinados critérios, agora a Ambid na época dava esses critérios e exigia em contrapartida que você fosse prestar um exame para ratificar, para certificar que você tem esses conhecimentos mínimos para atender público. Aí foi que se criou as chamadas certificação a BID, na época, não me lembro, de atendimento a clientes. Então, para você atender clientes, Certificação profissional Ambid. só Série que depois 10, série começaram a 20. chamar de CPA 10, mas o nome dela era atendimento a clientes.
E ela surgiu exatamente para preencher essa lacuna. Porque, do jeito que estava, o mercado financeiro estava perdendo credibilidade, né, com a população. Então, foi um esforço muito grande. Depois se criou outra de lavagem de dinheiro. Os bancos criaram internamente a lavagem de dinheiro que foi exigida. Então, o que foi que aconteceu de mudança significativa? É que a- as pessoas que estavam atendendo o público ficaram melhores preparadas para fazer esse trabalho. A imagem das instituições financeiras, se não melhorou, pelo menos parou de piorar. E aí os reguladores começaram a perceber que isso era uma oportunidade para novos, novas utilizações, novas adequações para certificações. Não apenas para melhorar e para evitar perda de imagem das instituições financeiras, mas para compelir os responsáveis por determinadas atividades a conhecer e atuar da forma que o regulador espera. Foi nesse momento que a CVM e o Banco Central começaram a exigir certificações financeiras para exercício de determinadas atividades. E hoje nós temos aí todo esse leque de certificações que nós conhecemos. Mas, assim, esse é um processo que eu estou resumindo de uma forma bastante. Até porque, né, o tempo não permite que a gente delongue em detalhes aqui. Mas, em essência, o que eu quero dizer aqui é que a certificação visa, em primeira ordem, aprimorar melhor os profissionais para atuar em suas áreas. Então, hoje existe a exigência do Banco Central, da CVM, de você ter um CE, um CGA, um CFP para exercício das atividades. Como consequência, eles aproveitaram esse movimento que surgiu como autorregulação e passou a se exigir no âmbito da regulação. E aí onde é que eu entro nessa história? É que eu trabalhava no Banco do Brasil e tinha uma certificação chamada CPA 20 para poder ser gestor de agência, né? Exigia-se isso, é uma certificação que até hoje é exigida para determinados cargos a nível gerenciais de agência bancária. E aconteceu um infortúnio na minha vida, que meu pai faleceu há 17 anos e minha mãe teve um derrame logo depois. Assim, então a gente ficou, a nossa família ficou completamente desestruturada. Eu ainda passei um tempo tentando conciliar, porque o velho tinha umas roças e tal. Eu passei um tempo tentando conciliar minha atividade no banco com a necessidade de ajudar minha família a tomar conta do patrimônio do legado, mas infelizmente eu tive que sair do banco. Isso ocorreu em 2010 e eu saí do banco, fui tomar conta das roças e chegou um momento em que eu particularmente me senti eh, carente de conhecimento, apesar de estar com mais de 20 anos, viu, Henrique? Gerente do Banco do Brasil, fui auditor, fui analista na diretoria comercial, trabalhei em Brasília e vários estados da federação. Uma coisa é você trabalhar no banco estatal, com determinado nicho, com uma atuação delimitada. Quando você desce para o playground, para você administrar o patrimônio pessoal, como a gente fala, no mercado aberto mesmo, a coisa muda de figura. Então, eu me deparei com a seguinte situação: eu comprava um ativo, comprava um papel, o papel caía. Aí no dia que eu vendia, ele subia. Todo Acontece dia com isso. todos nós aí. Mas eu fiz de tudo. Tomei até banho de alfazema, eu tomei, fiz de tudo. Mas não é impressionante uma coisa dessa. Aí eu tinha dois caminhos. Ou comprar livro de autoajuda, como enriquecer no mercado de ações, como não parar de perder dinheiro, enfim. Ou eu buscava um caminho de atuar como os profissionais da área devem fazer. Ou seja, ou eu comprava livros, ou eu estudava para certificar, ou comprava apostila de certificação. Eu optei, até porque eu já tinha uma certificação, já estava no caminho, já existia uma certificação, eu optei em comprar livro de certificação e fiz uma certificação. Atualizei a minha e fiz uma certificação chamada Certificação de Especialista em Investimento da Ambima, CEA, no início de 2013. Essa certificação já abriu para mim uma série de habilidades e conhecimentos que eu não tinha como
um gestor de um banco, mas é na visão do investidor. E hoje ela é exigida, engraçado, né? Como o mundo dá volta, para aqueles que atendem clientes e investidores nas agências. Então, essa daí já foi assim um salto muito grande na minha vida. Não é que eu parei de perder dinheiro, mas eu ampliei meu horizonte de produtos e veículos de investimento à disposição para atuar. Aí foi no segundo momento, depois que eu passei na CEA, que eu tive. Existia uma escala na Ambima que começava no CPA 10, CPA 20, CEA, e aí você ia, qual era a próxima? Era o CFP, que estava no guarda-chuva da Ambima na época. Aí eu fiz o CFP, tive aí a honra, depois de conhecer Tiago, posteriormente você, hoje eu tenho vários amigos, que o próprio Edson, do Bradesco, que é um amigo pessoal, então assim, a gente é uma certificação que, diferentemente do CEA, lhe dá uma capacidade de articulação, de network, de lidar com pessoas que atuam em diversas áreas do mercado financeiro de capitais. Então, o CEA sim me mostrou uma série de novos produtos e veículos de investimento. O CFP me deu a oportunidade de conhecer uma série de pessoas e de experiências e de nuances que o CEA não possibilitava. Então, se eu estou aqui agora, hoje, é porque eu sou detetor de uma certificação chamada CFP. E essa, para mim, foi muito útil, porque além dos produtos financeiros, você tem uma série de conhecimentos que são abordados que são muito úteis na minha vida pessoal, por exemplo, planejamento sucessório e gestão planejamento tributário, que, em essência, eu acredito, e Tiago, acho que há de concordar comigo, que se a gente tem três determinantes para os investimentos, para o sucesso de investimento no longo prazo. O primeiro é a alocação estratégica, né, Tiago? Ou seja, você escolher os percentuais das classes de ativos que você vai depositar seu dinheiro, ações uma parte, renda fixa outra, imóveis outra, etc. Em segundo lugar, tributos e custos de emolumentos e corretagens. E por último, e menos importante, é a escolha dos ativos individuais. Então, muita gente acha que é o contrário, né? Que o importante é você escolher bem os ativos individuais, depois aí se preocupar com os impostos e, por último, se preocupar com a alocação estratégica, ou seja, com aqueles percentuais que você divide seu patrimônio. Esqueça. Tanto aqui como lá fora, em qualquer lugar do mundo, é um conhecimento que já está completamente, já é um consenso que o importante é a alocação estratégica e depois você minimizar custo de tributos e corretagens. Por último, você escolhe se você quer comprar Bradesco, Itaú, que na verdade a diferença vai ser, quando você tem um portfólio diversificado, pouco relevante. Então eu já falei de duas certificações aqui, que é o CEA e o CFP. E por último, eu vou falar daquela que eu mais gosto, que é o CGA. Por que o CGA? Porque com o CGA eu consegui ter saúde atuando no mercado financeiro. Porque foi ela que me deu o conhecimento que eu acabei de passar aqui para vocês. Que o importante não é a gente ficar preocupado com as transações do dia a dia, mas sim com a alocação estratégica, ou seja, com o direcionamento que você vai dar ao seu portfólio no âmbito da escolha das classes dos ativos que você vai investir e em que percentual ele é adequado para você com base na relação retorno-risco que você deseja obter. Então, o caminho que eu trilhei foi CEA, CFP e, por último, CGA. O CEA abriu a possibilidade de eu investir em outros produtos e veículos de investimento que eu não conhecia. O CFP me deu a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e investir melhor, não apenas de ter à disposição, mas de qual escolher, a melhor forma de escolher os investimentos. E o CGA me deu a capacidade de saber lidar com o mercado financeiro no longo prazo, com suas altas e baixas, com seus dias bons, com seus dias ruins. E assim, para mim é tranquilo estar aqui para vocês dizerem o que foi que aconteceu hoje. Ah, a bolsa subiu? Legal. Dólar subiu? Legal. O dólar caiu? Legal. Por quê? Porque existe
uma diversificação que faz com que quando a bolsa sobe, o dólar cai, eu fico na mesma. Quando a bolsa cai, o dólar sobe, eu também fico na mesma. Então, todo dia eu fico na mesma. Só que no longo prazo, tudo sobe. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui é essa. No longo prazo, com estudo, dedicação e resiliência para aguentar os dias melhores e piores, fiquem tranquilos, tudo sobe. A mensagem aqui é essa. Espero que não tenha tomado muito tempo de vocês à toa, mas eu acho Opa, que essa mensagem aí vale uns, pelo menos Valeu uns a 100 milhões live de toda. dólares, viu? Principalmente nesse momento aí. Infelizmente, quem fez essa mensagem aí foi Harry Markowitz, que faleceu um tempo atrás, né? Que eu fiquei É, de acho que foi luto ano praticamente, passado, né? foi ano É, passado. É a moderna entendi. teoria de portfólio, né? Que é moderna até hoje, apesar de ter sido lançada em 1957, né? Ele é Sim. ganhador de Prêmio Nobel de Economia. Mas fico aqui à disposição de vocês se tiver algum questionamento, mas também estou ansioso para ouvir o meu jornalista, agora preferido, já que já que tem um livro publicado de muito bom gosto e que eu faço questão de adquirir e ler, viu, Eu Rafael? também, já vai estar na descrição do livro aqui. Mas antes de passar a palavra para você, Rafa, Henrique, na sua grande modéstia, não falou de uma certificação extremamente cobiçada pelo mercado financeiro mundial, né, que ele detém, que é o CFA, Henrique. Você não falou sobre o Mas CFA. olha, mas aí o que acontece é uma consequência dessa visão de que no longo prazo tudo sobe. Então, assim, quando você vai fazendo certificações, você acaba se condicionando a estar sempre estudando, estar sempre aprendendo, e serve para mim como um roteiro a seguir, um Uhum. roteiro de estudos a seguir, é uma trilha. Então, claro que eu fiz o CGA. Como o CGA e Thiago também é certificado CGA. Ele sabe muito bem que é a certificação mais avançada em língua portuguesa em finanças. Então, mais do que o CGA em língua portuguesa, não dá para ir. Então, o caminho natural, se você quer continuar estudando e fazendo certificação, e aprendendo e incorporando novos conhecimentos, é você internacionalizar. E aí foi que eu parti para o CFA, que apesar das pessoas acharem que é um desafio muito grande, até porque não sabe falar inglês ou tem o inglês não é fluente, então eu vou dizer para vocês, eu não passaria nunca, porque eu não falo uma palavra, eu sei ler alguma coisa, escrever malmente. Mas quando você vai fazer, você está lendo ali aquela apostila, quando você vai fazer a prova, a última coisa que você lembra é que está em inglês. E já está no seu dia a dia aquilo lá. Então é uma retroalimentação. Você aprende finanças e as finanças fazem com que você aprenda inglês e por aí vai. E aí depois eu É, continuei, depois que sai do CFE, aí eu obtive também uma outra mais de análise técnica, que é um ramo do mercado financeiro que eu gosto muito de que você bater o olho no gráfico e ele já dizer, sinalizar para você mais ou menos o que é que está acontecendo, sem você precisar de muita pesquisa, assim, digamos assim, para você olhar balanço de empresas, essas coisas, né? Até porque hoje em dia, Xará, está muito difícil. Tiago, você é muito admirador de investimentos passivos, né? Passivo no sentido de você seguir determinado índice. Então, hoje em dia, está muito diferente do que era em 10 anos atrás. Porque você fazia uma análise de um balanço de empresa, Xará, e você via os fundamentos dela e traçava um preço-alvo, você realmente apostava que o mercado ia lhe seguir e realmente isso acontecia. E dava certo. Só que agora, no meio do caminho, tem uma tal de rebalanceamento de índice, que a empresa pode estar maravilhosa, mas se o peso dela em determinado índice foi reduzido, vai ter muita gente vendendo sem querer saber como é que está a empresa, tão somente porque precisa replicar um índice. Então, há um desafio muito grande, uma complexidade cada vez maior. E também tem uma questão que é muito relevante, que é o exercício do poder dentro das empresas por esses detentores de direito de voto, que são esses administradores de fundos de índice, com uma coisa que cabe conversar, que eu acho que é um ponto até para a gente tratar num outro evento, tá? Que é a influência dos ETFs em todos os aspectos da vida moderna, principalmente, né, das grandes corporates, enfim. Mas aí, se deixar eu falando, eu não vou parar. Então, por favor, Rafael, tome a palavra e venda seu peixe aí, que eu já tenho um interessado aqui, tá? deixa eu só fazer
uma complementação aí, não sei se eu estou me adiantando a algum assunto, mas Não, acho que fica tranquilo. primeiramente, né, eu só tirei o CGA graças ao nosso amigo Henrique Lacerda, Que é né? isso. Tanto como professor quanto como incentivador. Estou criando coragem para o CFA, né? Mas uma hora a gente chega lá. Se depender de mim, já vou encomendar a moldura. Com certeza. Mas acho que assim, trazendo um pouco para o outro lado até o que o Henrique falou, né? Que eu acho que talvez para quem está na ponta, para o cliente final, eu acho que hoje ele é extremamente beneficiado por essa estrutura de certificações que o mercado tem, né? Ou seja, hoje ele pode procurar um profissional e ele sabe como encontrar ali um mínimo padrão em cima daquilo que ele busca, né? Seja num relacionamento dentro de uma agência bancária, seja com um planejador financeiro, seja com um consultor financeiro, o que quer que seja, né? Isso é importante, né? A gente fala tanto, tem tanta questão dos influencers e tal, que tem muita coisa de positivo, né? Mas eu acho que no final do dia ali, quando a pessoa, aquela família, ela tem um problema, ela vai precisar de um profissional ali, para além do conhecimento que o influencer já transmitiu, né? Alguém que vai, de alguma forma, entrar na vida daquela pessoa, daquela família, né? E as certificações, elas acabam trazendo, vamos dizer assim, facilitando esse filtro, né? Acho que em dois aspectos, né? Um que o Henrique falou, que é o do ponto de vista legal, né? Ou seja, para você exercer certas funções, você precisa ter algumas certificações, e também do ponto de vista qualitativo, né? Ou seja, certificações aí que acabam trazendo distinção também, que para o cliente final, para a pessoa, para a família, é fundamental que ela tenha noção dessa estrutura para também poder facilitar a busca dela pelo profissional. Só complementando rapidinho, legal, Tiagão, e infralegal, ou seja, ético. Porque quando você vai abrir seus números para um determinado profissional, ele tem que saber, no mínimo, que não lhe deve pedir dinheiro emprestado. Então, as Perfeito. certificações, elas carregam um forte componente ético que dá mais segurança àqueles que buscam um profissional qualificado em, inclusive, ser transparente em relação à sua vida pessoal, que é extremamente necessário para que você estabeleça uma política de investimento adequada ao investidor com base nas seus objetivos de retorno, risco e suas restrições, né? Como você bem sabe. Então, pessoal, se vocês tiverem que optar entre dois profissionais, escolha aquele que é certificado. Porque, além de ter comprovado sua qualificação, ele sabe, ele pode até não ser não exercer todos aqueles as exigências éticas por uma questão de desvio de caráter que ninguém está colocando aqui a mão no fogo por ninguém. Pode acontecer, mas ele sabe que está agindo errado. É diferente de outras pessoas que nem sequer têm essa noção. E por último, é uma pessoa que teve a disciplina para conseguir alcançar a aprovação, que em nenhuma delas é fácil. Você precisa de muito esforço, resiliência e, como eu já disse antes, disciplina para conseguir obter esse resultado. Então, são pessoas, em essência, mais confiáveis. Eu entendo dessa forma aí. Beleza? Vou ficar Concordo por aqui, plenamente. senão, E assim, senão eu acabo tendo que chamar outro evento para os outros palestrantes falarem, né? não, perfeito, Senão, não. Só complementando aí tudo que vocês falaram aí de forma maravilhosa, é isso mesmo. E sem contar que as instituições responsáveis pelas certificações também exigem o que a gente chama de educação continuada, né? Então, tá preocupada sim. também com o contínuo aprendizado daquele profissional, né? E como o Henrique falou, faço minhas palavras, você tem, como o Thiago falou, você tem um mínimo ali naquele certificado. Pode não usar, né? Mas ele sabe o que fazer e sabe como fazer, E né? Então. o que não fazer? É verdade. E o que não fazer. Grande Rafa, com você a palavra, meu irmão. Vamos lá, aproveitando depois dessa apresentação maravilhosa de Henrique, né? Thiago complementou, falar um pouco da atuação do planejador financeiro, do profissional que tem o CFP, que não necessariamente vai atuar como planejador financeiro, que tem uma diferençazinha das maioria das certificações para o CFP, que o CFP não é uma certificação obrigatória, é uma certificação de distinção. Você não precisa ter o CFP para atuar como planejador financeiro.
E não necessariamente quem tem um CFP vai atuar atendendo, o que a gente chama de planejador financeiro independente. Pode atuar numa instituição financeira, numa asset, em uma casa de análise, em diversos campos, eu atuo como planejador financeiro independente, atendendo famílias, atendendo pessoas, e vez ou outra, outra pergunta, né? Quem precisa de planejador financeiro? Assim, eu sou suspeito para falar, mas eu digo que todo mundo precisa de planejador financeiro. Esses dias eu estava no método de atendimento, eu faço sempre a conversa com a pessoa antes para entender a necessidade, para poder de fato fazer uma proposta, apresentar algo que seja relevante, que vá atender a necessidade da pessoa. E uma pessoa que até virou cliente depois, eu falei assim, ó, eu ficava discutindo com minha mãe para te procurar e tal, ela falava que a gente não precisava, que a gente cuida do nosso dinheiro, a gente sabe cuidar, a gente sabe resolver nossos problemas, não precisa de alguém para dizer o que te fazer com o nosso dinheiro. E eu falei para minha mãe, quando eu estou com a dor em alguma parte do corpo, eu procuro um médico. Pode ser que o médico não resolva, mas eu estou procurando alguém que estudou, que sabe, ou teoricamente sabe, o que eu posso ter para tentar me ajudar. Se eu estou com problema com dinheiro, eu vou procurar um profissional que estudou, que teoricamente sabe, que vai tentar me ajudar. Pode ser que não resolva. Se não resolver, eu procuro outro profissional. Assim como se eu tiver com uma dor, algum problema de saúde, for no médico e não resolver, eu procuro outro médico. E eu achei assim, a analogia que ela fez perfeita, né? Esse entendimento de, apesar de a gente ter muito isso, de meu dinheiro, eu não preciso de ninguém para me ajudar a cuidar do meu dinheiro, eu sei cuidar do meu dinheiro. A gente faz isso com saúde, faz isso com comida, com nutrição, com atividade física, faz com tudo. A gente se acha autossuficiente. E essa analogia foi perfeita. Se eu tenho um problema, eu procuro um profissional para estudar, para me auxiliar. E como esse profissional, como esse planejador financeiro pode auxiliar? Né? Nós temos no CFP seis grandes áreas do planejamento financeiro. Gestão financeira, a gente tem gestão de investimento, gestão de risco, planejamento de aposentadoria, planejamento sucessório, planejamento fiscal. Risco seguro e planejamento fiscal. Todo mundo vai ter todas essas seis áreas. É o ideal, maravilhoso que todo mundo pudesse ter um planejamento, pudesse ter um cuidado, pudesse ter uma atenção para essas seis áreas. São diversas fases de nossa vida. Eu sempre digo que o planejamento financeiro é para a vida toda. Vai acompanhar a pessoa desde sair da faculdade, começando a vida profissional, até planejar a sucessão, né? Planejar a aposentadoria, planejar sucessão. Nem sempre dá. A gente vai fazendo o que é possível em cada momento para que a pessoa tenha uma melhor relação com o dinheiro naquele momento. Que a pessoa consiga ter um melhor cuidado, ter uma vida dentro do possível, dentro de cada realidade. A gente sabe que no Brasil, diversas realidades, país desigual, condições diferentes. A ideia é que cada um consiga ter uma melhor relação com o dinheiro, consiga ter uma vida melhor, dentro do possível, dentro de cada realidade, né? Como atuar, como é que isso na prática, como é que pode resolver? A gente pode desde resolver e ajudar, sanar dívidas, resolver questão de dívida, do endividamento, traçar um caminho para sair desse endividamento, até encaminhar, organizar o investimento e levar para Tiago, que vai gerir o patrimônio financeiro dessa pessoa, vai ter uma gestão mais aprofundada, mais organizada, com um olhar voltado para o que cada pessoa precisa. São diversos caminhos, passar questões pontuais. Canso de ter clientes que querem só entender. É melhor comprar ou alugar um apartamento? Comprar o carro não. São decisões financeiras que, quando a gente tem um olhar profissional de lado, principalmente olhar de fora, né? A gente está envolvido emocionalmente com a decisão. Se eu quero tomar uma decisão aqui em casa com minha esposa, eu estou envolvido com essa decisão. Se tem alguém de fora, às vezes consegue enxergar algo que eu não estava enxergando. E consegue planejar, consegue, quando a gente tem contato com diversos clientes, diversos cenários, a gente vai juntando um pouco aqui, um pouco ali, entendendo caminhos que podem seguir, que vai resolvendo situações, melhorando situações. Semana passada, uma estratégia, um planejamento de um cliente que queria comprar um imóvel, a gente traçou um cenário que a economia dela na compra desse imóvel é equivalente a um outro imóvel. Só dessa economia, dessa estratégia traçada. Que planejamento financeiro é caro. Depende do que você quer, depende do que você vê como caro. Uma economia de um valor de imóvel, que você tem uma reunião de 2, 3 reuniões
3 horas da sua vida, não sei se posso chamar de caro, né? Acho que é algo que compense muito. Isso vai desde a organização financeira do dia a dia. Não é um planejador financeiro, não é um profissional que vai ficar do seu lado dizendo que você pode comprar isso ou não pode comprar aquilo. Que você vai passar anotando só seus gastos. Não, não é isso. É otimizar seu entendimento, que você tenha um domínio da sua gestão financeira, que saiba. Eu sempre digo que o planejamento financeiro é uma ferramenta que nos ajuda a tomar melhores decisões, sempre olhando para frente, de poder viajar, de poder como construir um patrimônio, de fazer compras, aquisições, de investir, de planejar a faculdade do filho, a escola do filho. É uma ferramenta que vai nos ajudar, que vai ajudar a pessoa a entender melhor, sempre olhando para frente. A gente tem o hábito brasileiro de, eu anoto tudo que eu gasto. Eu anoto tudo que eu gasto olhando o que eu gastei. Olhando o que foi o mês. Chega no final do mês, eu anoto tudo que eu gastei. Ih, gastei muito esse mês, não pode ser mais assim. Mês que vem, dezembro, mês que vem começa tudo igual, final do mês a mesma coisa. A gente inverter um pouco essa lógica. Começar o mês sabendo o que pode gastar, sabendo como pode gastar, onde pode, até onde nosso braço alcança, né? Até onde posso ir, onde posso fazer. Cada coisa, cada pessoa tem sua dor. O planejamento financeiro não é uma ferramenta algo que a gente pega em prateleira, mas assim, todo mundo tem que fazer isso aqui. Esse produto aqui é para todo mundo, é assim. Cada um tem sua dor, cada um tem sua realidade, cada um tem suas prioridades. Às vezes o lazer, para uma pessoa é fundamental, não abre mão do lazer, tá nem aí se não tem carro. Para outra pessoa ter carro é fundamental, não importa se não sai de casa. Cada pessoa, dentro da razoabilidade, cada pessoa tem uma prioridade. A gente vai entendendo essas prioridades, vai adequando para que tenha uma vida confortável, sempre com o pensamento de eu quero confortável agora, mas que esse confortável dure, que esse confortável continue durante os anos, durante gerações que seja, porque a gente pensa muito no presente, pensa muito no agora, quero viver agora, quero tudo para ontem, tudo para agora, e vai atolando dívida, vai atolando cartão de crédito, não deu certo, pega consignado, pega empréstimo, resolve o problema agora e esquece que são 5, 10, 15, 20, 30 anos pela frente. Então, assim, tentar um pouco do trabalho do planejador financeiro e tentar alinhar. Lembrar que você quer o agora, mas que daqui a 20 anos você vai querer o agora no 20 anos. Como é que vai estar seu agora lá na frente? Como é que está esse futuro? Tentar encaixar esse planejamento, esse caminho, esse percurso, para que a vida se mantenha confortável, se mantenha estável, se mantenha saudável ao longo desse caminho, ao longo dessa trajetória. E assim, é uma satisfação. Quando a gente vai caminhando passo a passo e as pessoas vão evoluindo, vão entendendo, que sai do não aguento saber de finanças, é insuportável, não tenho paciência para isso, e vai entendendo que não é você gravar, faz aquela planilha que dá salto mortal, dá pirueta, você bota um número, aparece. Não precisa não necessariamente disso. Pode ser no papel. Tem clientes que fazem planejamento no papel. Não se dão bem com planilha, não tem relação com o computador, por isso não vai cuidar bem das finanças. Não. Pode ser no papel, no aplicativo, na planilha. O importante é ter esse domínio, ter essa capacidade. E aos poucos vai construindo, sempre respeitando a realidade de cada pessoa. E a internet, às vezes, prolifera muito aquela questão de todo mundo pode tudo, todo mundo vai ficar milionário, todo mundo vai ficar rico, é fácil, é assim. Não é bem assim. Realidade de cada um, entendimento de cada um, vai construindo aos poucos, chegando aos poucos, para que as pessoas consigam, primeiro, respirar, primeiro, ter uma vida tranquila. E a partir daí, evoluindo, a partir daí, construindo patrimônio, tendo tranquilidade. Para assim, alguns clientes têm um contato grande com o Thiago. Alguns clientes falam assim, ó, principalmente quem já conhece o Thiago, a gente está aqui, mas eu quero que você me abandone e vá para o Thiago, para cuidar dessa gestão de patrimônio, que seja patrimônio que evolua. Isso é sinal que a pessoa está evoluindo, que a pessoa está tendo necessidade de um family office para cuidar do patrimônio dela. Já evoluiu, já chegou, venceu na vida, tem diversos significados, né? Mas venceu. A pessoa conseguiu evoluir, conseguiu sair de uma situação que às vezes vem empurrando o mês com a barriga, o mês fecha bem, o mês está em dívida, o mês está fechando bem, o mês está em dívida. E isso faz até com que a gente
vá largando de mão o cuidado com as finanças. Está fechando, fecha o mês aqui, o mês aperta, vem 13º, resolve o problema, entra o bônus, começou o ano bem, vai empurrando com a barriga, as coisas vão fechando, a gente não consegue pensar lá na frente, porque está sempre pensando um mês após o outro. Um mês positivo, um mês negativo, 13º, o bônus. Quando a gente começa a pensar mais para frente, começa a entender a importância desse planejamento, a gente começa a visualizar que eu posso hoje começar a pensar em comprar um apartamento, começar a pensar em tirar uma férias daqui a 2 anos e fazer uma viagem com a família, entendendo que aos poucos a gente vai construindo esse patrimônio. Esse é um trabalho, a gente conhece diversas pessoas, diversas realidades, diversos cenários, e é gratificante essa ajuda, esse entender que faz diferença na vida das pessoas. E como o Henrique falou, sendo tiver em dúvida entre até vendendo o peixe, entre profissional que não tem certificação, profissional que tem a certificação, procura o que tem certificação. Quem é CFP, nós somos CFPs, CGA, CFA, você tem educação continuada, você tem que estar se atualizando constantemente, você tem uma instituição por trás ali, até para a segurança do cliente, de, ó, se der qualquer problema, eu sei onde reclamar. Eu não vou ficar desamparado, eu sei a quem recorrer e a quem procurar. O profissional, uma pessoa que estudou, se capacitou para tirar a certificação e que tem uma instituição por trás que dá um respaldo àquele trabalho onde eu posso recorrer. Ó, esse profissional aqui fez isso, aquilo, presta que caso não atue de maneira correta, dá uma queixa se tem alguém para respaldar. Não é qualquer pessoa que, não dizendo que quem não tem a certificação não tem capacidade. Às vezes pode ter uma capacidade até maior do que quem tem a certificação. Mas a certificação é a prova que aquela pessoa, de fato, é um atestado de que aquela pessoa tem a capacidade para exercer determinada função. Perfeito. Tiago, eu estava pensando aqui, que bomba colocaram em sua mão aí. Depois desses dois craques aí, a responsabilidade ficou com você agora. Rapaz, a responsabilidade é muito, muito grande, né? Mas até fazendo uma complementação aqui de algumas coisas que o Rafael falou, né? E até linkando, eu acho que se a gente parar para pensar de uma maneira mais global hoje, de fato, e aí eu vou dizer que eu vou defender o meu peixe, porque eu sou um pouco apaixonado por esse negócio, o fato de ter sido também embaixador, assim como você é hoje aí durante alguns anos na Planejar, acho que a certificação CFP, o profissional CFP, hoje ele é o profissional mais qualificado para ajudar pessoas na parte de planejamento financeiro, o atingimento dos seus objetivos de vida, né? Para quem não sabe, essa certificação é uma certificação mundial, né? Ela foi criada lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegou nos anos 2000, através da fundação do IBCPF, que foi capitaneado na época pela Ambim, de Barra Ambima, né? E hoje aqui no Brasil nós somos cerca de 10 mil profissionais CFPs, né? Salvo engano, somos o quinto do mundo em profissionais certificados. Então, você vai ter aí, obviamente, a maioria dos certificados nos Estados Unidos, você tem também uma grande quantidade de certificados na China, no Japão, na Índia, e dentro desse ranking a gente está em quinto, né? Então, Rafael falou bem na fala dele aí as áreas que abrange, vamos dizer assim, o, o, o estudo para você chegar ali na certificação, né? Além da questão da comprovação profissional ou da parte comprobatória, ou seja, é uma certificação realmente que traça aí todas as pontas e que entrega um profissional de qualidade para o mercado, seja para uma instituição financeira, seja para que esse profissional ele trabalhe diretamente, né? Só que tem um ponto aí, que é um ponto que ele tem ali também na certificação e que até na minha vivência dentro desse processo junto com o cliente que é fundamental, que é a parte do comportamento, das emoções dos clientes, né? Porque como o Rafael falou, ó, o papel aceita tudo. Você pode fazer a planilha que você quiser, o planejamento que você quiser, mas no final do dia você vai ter que lidar com algo que é mais importante, que são as decisões de vida que você toma, e as decisões financeiras que você toma, né? E, querendo ou não, né, aí vai da crença de cada um, acho que nós estamos aqui, um para ajudar o outro, né? E acho que o profissional CFP ele é o profissional mais qualificado para poder ajudar o cliente nessa parte de alcançar os seus objetivos, de não só planejar, mas de
ajudar a ter uma coerência nas decisões que ele toma no dia a dia para poder atingir esse objetivo, né? Então, essa parte comportamental, essa parte das emoções, ela é fundamental. E, invariavelmente, nós, como seres humanos, independente de que estágio de vida ou de que estágio de expertise que estamos em relação a alguma coisa, seja finanças, seja qualquer outra coisa, habilidades em geral, a gente sempre vai ter o ponto cego. A gente nunca vai enxergar a situação como um todo. E aí vem, obviamente, o profissional para ajudar a gente a ampliar, né? Então, quando a gente pega ali, vamos dizer assim, a relação de um planejador, de um profissional CFP com o cliente, geralmente eu, eu traço ela em três fases, né? A primeira é quando o cliente ele procura um profissional desse por uma dor mais aparente, né? Que muitas vezes é só a pontinha do iceberg, que nem ele tem a noção do todo. Então você tem a primeira fase, que é a fase da solução da dor. Você tem uma segunda fase, que é a fase em que o profissional ele tem a capacidade de trazer mais autonomia para essa pessoa, para essa família, ou seja, beleza, vamos resolver essa dor aqui, mas agora eu vou ensinar você de alguma forma a lidar com tudo para que você não volte para essa dor que você tinha e para que você possa evoluir, né? E acho que o último estágio que a gente chega depois de conceder essa questão da autonomia, ela está muito voltada, vamos dizer assim, para uma parte de levar essa pessoa, essa família, a ter uma visão além daquilo que ela consegue enxergar, ou seja, acaba se tornando ali um papel muito mais estratégico, um papel de conselheiro até, né? Conselheiro da família, assim como as empresas também têm conselheiros, né? Só que aí para você ter essa jornada, você vai ter uma jornada que você já vai conhecer profundamente aquela família, talvez como ninguém. Não é eventualmente psicólogo que vai conhecer. Às vezes não é nem um ou outro, um que conhece o outro cônjuge com tanta profundidade que o profissional conhece. Não é o amigo ou a amiga que conhece com tanta profundidade, é o profissional. Que ele consegue enxergar todas as pontas ali e, de fato, traçar conselhos e ajudar essas pessoas a tomarem decisões assertivas, né, para alcançar os seus objetivos. Eu não gosto muito nesse estágio de usar a palavra sucesso, porque o sucesso ele é muito pessoal, né? Então ali atingir os seus objetivos, então eu acredito que esse profissional passa com todos os seus clientes, pessoas e famílias por essas três fases, né? E muito disso também tem a ver com a parte de gestão de patrimônio, tá certo? Porque, como o Rafael falou, né, o ideal é uma pessoa ela pegar e fazer todo esse caminho e chegar ali numa fase, vamos dizer assim, em que a gente vai ter ali um foco mais na gestão de patrimônio e especificamente na parte de gestão de investimentos também, não deixando de olhar todas as outras áreas, tá? Porque eu costumo falar para os clientes o seguinte, olha, a gestão de investimentos é apenas um dos pilares da gestão de patrimônio. Porque quando um cliente ele entra, vamos dizer assim, para esse segmento, né, de gestão de patrimônio, a gente entende que aí, vamos lá, em termos financeiros, em termos monetários, em termos patrimoniais, ela já fez uma construção, né? Ou seja, ela já tem ali ativos, seja eles financeiros ou não. E aí a gente precisa entender que o objetivo ali vai ser, obviamente, levar esse patrimônio construído ao longo do tempo. Se for o objetivo ali daquela família, levar esse patrimônio à sucessão para que ele perpasse as gerações, tá? Só que quando eu estou falando de gestão de patrimônio, eu posso muito bem, por exemplo, rentabilizar os investimentos financeiros dele, mas se eu não fizer uma estruturação sucessória, se eu não fizer um planejamento tributário adequado, aquilo que eu entreguei na rentabilidade pode ir por água abaixo com decisões, vamos dizer assim, do dia a dia, né? E aí a gente entra mais uma vez, vamos lá, no fator humano. Geralmente o indivíduo, uma família, quando ele traz ali já um patrimônio para ser gerido, patrimônio para que você tome decisões, vamos dizer assim, que tenham um peso financeiro maior, geralmente, com isso, né, vem diversos outros assuntos. Conflitos familiares, que precisam ser resolvidos, questões sucessórias no âmbito profissional, ou seja, o patriarca construiu o patrimônio e você tem
simplesmente herdeiros, ou seja, herdeiros são aqueles que vão utilizar do patrimônio. O patriarca ele não conseguiu necessariamente formar um sucessor, ou seja, alguém que vai de fato cuidar do patrimônio para que ele tenha uma longevidade ao longo do tempo, né? Então você começa a lidar, vamos dizer assim, de alguma forma com outros tipos de problemas, mas que as dimensões, o fator humano que perpassa por todas essas fases, ele vai ser o mesmo. No final, você obviamente você vai ter que enxergar isso de uma forma global, entender como é que isso é potencializador de rentabilizar esse patrimônio, como que todos os fatores que podem ser detrator, quais são as ameaças que tem em relação a esse patrimônio, como é que você vai de alguma forma, destrinchar tudo isso. E como eu falei, isso vai envolver a parte da gestão direta dos investimentos desse cliente, né? Mas geralmente esses clientes também são clientes que carregam do que a gente chama, vamos dizer assim, dos investimentos alternativos, dos investimentos mais ligados à economia real, investimentos imobiliários, investimentos em terras, investimentos no agronegócio, enfim. Então você tem uma multiplicidade de ativos e tipos de ativos que leva também para uma gestão que ela é também do ponto de vista de rentabilidade, de tomada de decisões, ela acaba sendo aí um pouco mais complexa, né? E aí, trazendo um pouco também da certificação, principalmente do CFP, dentro desse processo, né, lá como a gente estuda a ética e tudo ali que a gente tem que seguir, obviamente ali a gente tem o princípio da competência, né? Ou seja, é, eu, Tiago, como gestor de patrimônio de uma família, vou identificar, obviamente, no meu trabalho que, eventualmente, aquela família ela vai precisar de uma reestruturação empresarial do ponto de vista de contrato social, vai precisar também de alguma reestruturação tributária que pode ser também demandada um advogado, um contador. Então, a gente sempre entende ali a partir do centro daquilo que a gente entrega e, obviamente, a gente vai trabalhar com outros profissionais que têm ali a competência afim para aquele assunto que a gente está tratando para aquela família, né? E qual que vai ser o papel aqui do gestor de patrimônio? Como eu falei, interpretar e fazer com que os interesses daquela família de fato sejam atendidos dentro daquela demanda específica junto com esses profissionais, né? Inclusive, a, a gente já tem, né, isso já há muito tempo, mas é importante que as pessoas saibam, você já tem advogados que são profissionais CFPs, você já tem contadores que são profissionais CFPs, então veja como isso não está restrito somente à parte do planejamento financeiro, do planejamento patrimonial, do profissional que faz a gestão dos investimentos. Então, todos aqueles profissionais que são correlatos dentro ali da vida patrimonial do cliente, eles podem sim, devem se qualificar e podem também ser profissionais CFPs. Obviamente que vai ser em menor número, né, mas existem profissionais de outras, vamos dizer assim, outras profissões, né, de outras áreas fins que também são profissionais CFPs, né? Então, a gestão de patrimônio em si, ela vai trazer, vamos dizer assim, um pouco mais dessa multiplicidade. Para o profissional em si também, né? Como o Henrique falou, eu comecei lá de baixo, né? Fiz o CPA 10, fiz o CPA 20. Depois, quando eu fui trabalhar numa instituição financeira, eu tirei o CEA, que era necessário para poder trabalhar como, como consultor de investimentos na época. E eu me lembro que eu estava no treinamento dessa instituição para poder tirar a certificação, o CEA, e na sala ao lado tinha os primeiros profissionais do private bank dessa instituição para sendo treinados para tirar o CFP, né? Porque na época tinha o compromisso de todas as instituições financeiras, private banks, o segmento private bank certificar pelo menos 70% do seu corpo de funcionários com o CFP. E aí, como eu tinha um pouquinho de ambição lá atrás, eu falei, ó, quando eu voltar para Salvador, eu quero atender no segmento private, né? Então, assim que eu voltei para Salvador, eu comecei a estudar para poder tirar o CFP, né? Mas aí esse profissional que ele evolui, tem a certificação CFP, ele também, vamos dizer assim, pode, assim, se desejar, obviamente, expandir seu conhecimento para
outras áreas de conhecimento que podem agregar, como, por exemplo, mediação de conflitos, como, por exemplo, formação de conselheiro empresarial, ou seja, existe ali diversos outros degraus que não são ligados necessariamente com as nossas certificações financeiras que também podem qualificar, né? Obviamente que essas qualificações elas vão atender ali em alguns aspectos para algumas pessoas, algumas famílias, né? Mas são degraus ali que podem também servir para esses profissionais, né? Então, o papel do gestor de patrimônio, mais uma vez, ele acaba trabalhando com pessoas e famílias que vamos dizer assim, já passaram pelaquela fase de construção do patrimônio, e o objetivo maior ali vai ser, obviamente, dar longevidade ao patrimônio, suceder aquele patrimônio e perpassar isso por gerações, né? Então, a responsabilidade, vamos dizer assim, que esse profissional carrega, e a necessidade, obviamente, de ser um profissional extremamente qualificado, que tenha total alinhamento de interesses com aquela família, que não tenha, vamos dizer assim, é importante falar, né, que tenha alinhamento de interesses e que não tenha nenhum tipo de conflito de interesses. Isso daí é muito importante para que o trabalho ele seja desenvolvido, né? E assim como ali na parte de planejamento financeiro, a certificação CFP, ela é, obviamente, na minha visão, mandatória para que esse profissional esteja ali ajudando aquela família, né? E aí, dentro desse aspecto, pode ou não, né? No meu caso, eu optei também, como eu falei, graças ao incentivo e à ajuda do Henrique também, na época, a tirar o CGA, que é a certificação diretamente ligada à parte de gestão de recursos de terceiros, né? E que isso qualifica de uma forma mais técnica também para ajudar diretamente essas pessoas e essas famílias na parte da gestão dos investimentos. Lembrando que, né, aqui no Brasil, a parte de gestão de recursos de terceiros ela é exercida, vamos dizer assim, pelo gestor, assim formalizado perante a CVM, né, administrador de carteira, e ou ele pode ter a licença ali de consultoria de investimentos, que você vai tratar ali de um escopo um pouquinho mais restrito, é um escopo não discricionário, mas que também consegue entregar valor ali na parte dos investimentos dos clientes, né? Então, esse é o papel do gestor, essa é a gestão de patrimônio, né? Esse é o papel do gestor. E aí a gente já tem, eu costumo falar que a gente já tem uma visão que é uma visão muito mais institucional, vamos dizer assim, do dinheiro, né? Então, a gente precisa ter uma visão que a gente não está dirigindo, vamos dizer assim, um carro de pequeno porte, a gente está dirigindo um navio, então a gente precisa tomar decisões que sejam, de fato, responsáveis em prol daqueles que nos contratam, né? Perfeito. Você sabe que depois que o presidente fala, a gente não fala muito mais, né? Não tem mais muito o que falar. Basicamente, encerrar mesmo, mas só corroborando, Thiago, você tem uma colega nossa, a Luciana, é o nome dela, que ela é psicóloga e SFP, né? Que bacana, Essa é, como vocês mesmos estavam falando aí. Claro que tem a parte financeira da coisa, mas tem a parte humana, né? E ela é psicóloga não só dos clientes, mas também dos planejadores, né? Que interessante essa mesclagem, como você fala aí, de todas as áreas para complementar, né, o todo. Pessoal, muito feliz com esse bate-papo nosso aqui, foi incrível. Acho que percorremos aí, né, o objetivo de falar de carreiras, né, certificações e profissionais. Muito feliz, queria agradecer a cada um de vocês pela oportunidade. Dizer que na descrição do vídeo aqui vai estar um mini currículo e o contato, as redes sociais de cada um de vocês. Então, e no caso do Rafa ali, também o link para o livro dele, que eu vou ser o primeiro a clicar lá e adquirir um que eu quero ler. Então, Henrique, mais uma vez, Xará, muito obrigado por vir aqui bater um papo com a gente. Se quiser fazer algumas considerações. A consideração é a de sempre. Estou à disposição e não precisa nem me pagar nada, porque é um prazer enorme revê-los e estar sempre por perto de vocês, porque, além de tudo, me dá sorte. Muito obrigado, meu amigo Rafa. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui dividir esse vasto conhecimento aí com a gente, meu amigo. Eu que agradeço, também estou à disposição, precisando. Todo mundo aqui precisando pode contar comigo. Quem está assistindo também, qualquer dúvida, eu fico sempre aberto a ajudar quem precisar, é só falar. Muito obrigado, Rafa.
Tiago, meu irmão, meu eterno presidente, nosso eterno embaixador da Planejar Bahia, muito obrigado, meu amigo. É isso, o prazer é todo meu. Também me coloco à disposição e vamos lá, vamos transmitir conhecimento aí que conhecimento agrega. Com certeza. Senhores, muito obrigado. Um abraço a todos que estão assistindo. Até o próximo evento. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.